Você conseguiria acreditar que quando o rádio surgiu, muitos cristãos recusaram-se a utilizá-lo, baseados num versículo de Efésios, capítulo 2, versículo 2, onde está escrito que Satanás é o príncipe da potestade do ar? É óbvio que essa era uma interpretação bastante equivocada. Era uma interpretação do texto fora do seu contexto. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz que texto sem contexto é pretexto. E aqui, pretexto, obviamente, para falsas interpretações ou para más interpretações. Portanto, antes de tudo, eu queria começar esclarecendo que existem pelo menos dois tipos de contexto. Você tem o contexto literário e você tem também o contexto histórico. Falando primeiramente acerca do contexto literário, eu poderia dizer que ele refere-se àquelas palavras, aquelas frases, aqueles parágrafos ou até mesmo aqueles capítulos que estão próximo do texto que você está interpretando. Então, às vezes você vai ler um texto e o sentido dele vai ser bastante esclarecido por alguns versículos que estão imediatamente antes ou depois deste texto que você está meditando. Nesse caso, a gente fala que é um contexto imediato. Outras vezes, você vai precisar recorrer a alguns capítulos dentro do mesmo livro, mas que não estão exatamente juntos deste que você está estudando. Alguns capítulos mais à frente no livro, alguns capítulos mais anterior no livro. Nesse caso, a gente fala de um contexto próximo. Ou, às vezes, você vai precisar do auxílio de um contexto remoto, de uma informação bíblica, de algum texto bíblico, mas que está em outro livro, diferente desse que você está aí estudando. Então, todo mundo aqui conhece o texto de João 3,16. É um versículo bastante conhecido de todos nós evangélicos. Mas poucos de nós conhecem dois versículos que vêm imediatamente antes. João 3,14 diz que assim como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Esse versículo desafia a nossa compreensão. Então, se você buscar pelo seu contexto imediato, você vai entender que esse versículo foi dito por Jesus Cristo no contexto da sua conversa com Nicodemos. Se você buscar pelo contexto próximo, você vai ver que esta conversa se dá no contexto maior do ministério público do Senhor Jesus. Agora, se você quiser entender a que história Jesus se refere quando fala da serpente de bronze no deserto, você vai precisar dar um salto e voltar muitas páginas da Bíblia até chegar no texto de Números capítulo 21. É lá onde está registrada essa história. E para que você entenda o sentido do versículo, vai ser bem importante, bem necessário que você entenda bem essa história que está relatada em Números capítulo 21. Bem, além do contexto literário, você tem também o contexto histórico. E nele nós não estamos buscando por palavras, parágrafos ou capítulos antes ou depois, mas nós estamos buscando por cultura, por costumes, por fatos históricos, por situações políticas que condicionam o sentido do texto. Ou seja, são esses fatos, hábitos e culturas que estavam na mente do autor e que dava sentido àquilo que ele estava escrevendo, ou que dava sentido para que os seus ouvintes originais entendessem aquilo que ele havia escrito. Então, enquanto o contexto literário ele considera apenas o texto escrito, o contexto histórico, ele considera a cultura, o momento político, os hábitos daquele povo no meio do qual esse texto foi produzido. Enquanto o contexto literário ele estuda palavras por si mesmas, o contexto histórico busca que sentido o autor deu para essa palavra no contexto em que ele estava inserido, ou como o público original entendeu essas palavras originalmente, levando em consideração o contexto histórico, cultural
e religioso no qual eles estavam envolvidos. Obviamente que quando você busca pelo contexto literário, o texto bíblico é que vai lhe dar todas as respostas. Já na busca do contexto histórico, muitas vezes você vai precisar recorrer a ferramentas externas. Então aqui eu dou o exemplo dos livros proféticos da Bíblia. Quantas vezes você já deve ter tentado ler aqueles textos e ficou confuso? E a razão disso é que eles estão completamente condicionados ao entendimento político de Israel naquele momento. Os profetas estão falando para uma nação num contexto político específico. E, portanto, é bem interessante, é bem necessário que você entenda em que situação Israel estava vivendo naquele momento, para que as palavras do profeta dirigidas a eles possam fazer algum sentido para você. Quando eu falo sobre ferramentas externas, eu estou falando sobre alguns livros que podem nos ajudar na compreensão. Imagine, por exemplo, esse livro aqui que fala sobre os tempos do Antigo Testamento. Ele fala sobre isso, culturas, hábitos. Vai ser bem interessante se você então consultasse um livro como esse. Ou para você entender a situação política e histórica de Israel num dado momento, um livro sobre a história de Israel no Antigo Testamento poderia ser bastante útil para você. Então é isso, leve em consideração o contexto literário e leve em consideração o contexto histórico quando você estiver observando um texto. Eles podem ser a chave para você entender esse texto com maior precisão. Que Deus abençoe você, que você continue investindo na busca do sentido do texto bíblico.